dia com essa palavra. Sim, Senhor. Nós fazemos planos, Sim. mas queremos viver o que o Senhor planejou para nós. Amém. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Sim. Oh, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o dia de hoje ele é um dia espetacular, né? Amém. Ele já começou como um dia bem diferente. Bem diferente. Por quê? Porque a nossa reunião ela já foi Verdade. fugindo todo o protocolo, né? Então a gente já começou com os compartilhar que vem enriquecendo, né? E trazendo aí um pouco mais sobre os planos do Senhor, né? Amém. Então, a palavra Amém. é vida quando flui. Amém. Esse foi o tema da nossa mensagem de segunda-feira. E Amém. aí eu quero discorrer um pouco sobre esse tema, né? Sim. Hoje é um momento muito especial, porque todos nós saímos do nosso conforto, né? Para a gente poder realmente reabastecer. Sim. Reabastecer com combustível, que é a palavra do Senhor. Esse combustível é que nos dá força para prosseguir, Aleluia. força para vencer o nosso dia a dia. Amém. E sobre a palavra do Senhor, ela é um combustível tão poderoso que muitas vezes a gente não tem nem noção do poder desse combustível, né? A obra do Senhor na sua criação. Quando a gente vai lá para Gênesis, a gente vai ver a obra do Senhor, como ela se concretiza na sua criação. Lá em Gênesis 1, nós vamos percorrer alguns versículos aqui, falando sobre a criação. Gênesis 1, versículo 1. Amém. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Sim. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Olha só a situação da terra. Sem forma e vazia. Às vezes a gente encontra pessoas que estão vivendo isso na sua vida. Parece que a vida da pessoa está sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Você já encontrou alguma pessoa que parece que ela está vivendo em trevas? Ou até mesmo nós vivemos algum período da nossa vida que parecíamos estar em trevas? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando fala aqui que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o que é pairar? Pairar é ficar parado no ar, é se mover lentamente sobre o ar, né? E sobre as águas. Então, muitas vezes, quando a pessoa está vivendo uma situação de crise, de conflito, de trevas, Sim. tenha certeza, o Espírito de Deus está pairando sobre você. Só que ele não é invasivo. Ele precisa da sua permissão para ele poder fazer uma transformação na sua vida. Sim. Deus nunca foi invasivo, mas ele sabe da situação de cada um, né? E hoje a gente vive uma situação de conflito tão intenso. Se você ligar a TV e ver o que está acontecendo no mundo aí afora, você entra em desespero por ver o caos que está o mundo. Guerras, destruições. Se você olhar para o nosso país, você também entra, você começa a ficar pensando o que está acontecendo. Se você olhar para a situação política que aconteceu, que acontece, que acontecerá, é da gente tremer na base. Se você olhar para a situação do bairro que você mora, a situação não é boa. Quando a gente começa a olhar para a vida das pessoas, as pessoas estão vivendo essa situação de caos. Amém. Verdade. Verdade. Vamos lá para Hebreus 1, Senhor 3. Jesus. Hebreus 1, 3. Hebreus 1, 3. Eu vou ler só a primeira parte do versículo. Ele, que é o resplendor da glória e expressão exata do seu poder, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Para aí.
Numa versão atualizada da Bíblia, ele fala aquele pedaço ali. Ele sustenta o universo com a palavra poderosa. O que está sustentando a nossa vida hoje? O que está sustentando o seu casamento? O que está sustentando o seu lar? O que está sustentando suas aquisições? O que sustenta os seus sonhos? O que sustenta o seu emprego? Às vezes a gente quer sustentar essas coisas com nossa própria força, sendo que tudo que nos sustenta é a palavra do Senhor. Amém. Quando você começa a colocar a palavra para sustentar todas as coisas na sua vida, você vive uma vida completamente diferente. Então, é uma pergunta que nós temos que nos fazer. O que está sustentando a nossa vida? Será que é a palavra do Senhor? Então, vamos refletir um pouco nisso. Quando a gente pergunta para as pessoas como está a sua vida, as pessoas já começam muitas vezes a se derramar. Minha vida está um caos, minha vida está crítica demais, parece que eu estou vivendo em tempestade. Numa tempestade, geralmente falta luz, né? E aí você vê que o que está faltando na vida dessa pessoa? A palavra do Senhor. Amém. A pessoa está vivendo todo esse conflito por falta do que está sustentando a vida dela, né? Que a palavra muitas vezes não está sustentando a vida dessa pessoa. Sim. Quando você não deixa a palavra sustentar a sua vida, pode ter certeza que vem conflitos, Sim. vem consequências. Sim. Eu queria falar sobre duas doenças dessa geração. Uma dessas doenças é a depressão e a outra é a ansiedade. Alguém já viveu algum período que estava com depressão ou ansiedade? Ou alguém já conheceu alguém que vive isso? Gente, quando a gente para pensar o que é a depressão e o que é a ansiedade, Sim. não é frescura, mas são duas doenças que não te deixam viver o hoje, que não te deixam viver o momento. Por quê? A depressão é uma doença que ela faz você estar vivendo no passado o tempo todo. Sim. Por vários motivos. Um acontecimento na sua vida, uma decepção. E aí você fica preso ao passado. Você não consegue viver hoje. Você está sofrendo de depressão. Sim. E a ansiedade é quando você já está sofrendo pelo futuro. Você nem sabe se aquilo que você está sofrendo vai ou não te afetar, mas você já começa a sofrer com isso. Sim. Gente, essa doença, eu me arrisco a dizer que ela atinge 9 a cada 10 pessoas. Sim. E eu estou jogando por baixo. Em algum momento da sua vida você passou por alguma dificuldade que você teve ou depressão ou ansiedade. E tem pessoas que vivem isso com tanta intensidade que as consequências são graves na vida. Verdade. Jovens, crianças. Que loucura! Uma criança com crise de ansiedade. As pessoas começam a se contorcer. Ela ataca o sistema nervoso central da pessoa. Isso não é frescura. E a medicina trata essas doenças com remédios muito fortes. Tarja preta, calmantes. A pessoa fica literalmente dopada. Para ela não sofrer por não estar vivendo o presente. Está presa ou ao passado ou ao futuro. Então, são consequências que esses remédios podem trazer que a pessoa vai carregar até para o resto da vida. É um remédio que ela inseriu no organismo dela, né? Ou ingeriu. E espiritualmente falando, existe uma questão, uma coisa tão simples, um remédio tão simples. A palavra de Deus é o próprio Deus. Então, quando a gente começa a se alimentar da palavra, a gente está se alimentando de Deus. Ó Senhor Jesus. Lá em Mateus 6,25, vamos ver um versículo que fala um pouco sobre ansiedade.
Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. É fácil? Se você tem uma viagem, às vezes tem pessoas que não conseguem nem dormir. Verdade. Por estar sofrendo pela viagem que ainda vai vir no dia de amanhã ou na semana que vem. Você tem uma entrevista de emprego. Tem pessoa que começa a ter essas crises de ansiedade, né? E a palavra nos fala o quê? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Esse versículo ele trata sobre ansiedade. Mas colocar ele em prática, você tem que estar ali reabastecendo o seu tanque dia a dia, né? Eu estava vendo um vídeo de um rapaz que falava o seguinte, que um livro você tem que ler ele várias vezes. Por quê? Porque quando fica muito tempo sem ler, algumas coisas vão caindo no esquecimento e você deixa de praticar. E quando você lê ele novamente, ele estava falando sobre investimento, né? Um dos livros que ele recomenda, que ele falou que ele lê a cada 6 meses, o mesmo livro é o Pai Rico e Pai Pobre, né? E ele falou sobre um outro livro muito importante, sobre a Bíblia. Por quê? Porque a gente tem que estar lendo ele constantemente. É um versículo muito rico, muito importante. Mas que uma pessoa que está sofrendo com ansiedade nem lê esse versículo, ela nem lembra de descansar no Senhor, né? Então que a gente possa refletir um pouco sobre esse versículo. Eu vou falar sobre Salmo aqui, mas vocês não precisam colocar aí no quadro não. Lá em Salmos 33, do 18 ao 20, né? Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e livrar-te a alma da morte no tempo da fome. Sim. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Então, independente da situação que você está passando, sim, saiba que os olhos do Senhor estão vendo o que você está passando. Amém. E que Ele nos livra da morte quando a gente se apega a Ele. Nossa alma espera no Senhor. Amém. O nosso auxílio e escudo. O Senhor está sendo o seu auxílio? O Senhor está sendo o seu escudo no momento de dificuldade? Porque se não for, as consequências vêm. Amém. Né? Senhor Jesus. O sofrimento se torna maior. Lá em Mateus 11, 28, 30, o Senhor nos fala o quê? Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprende de mim. Sou manso e humilde de coração. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. O que é o jugo? Jugo era aquela peça do carro de boi que colocava sobre o boi para ele poder puxar, né? Se o jugo não for suave, ele vai sofrer, puxando todo aquele fardo, não é? E o Senhor fala o quê? Meu jugo é suave. Ele não está falando que você não vai carregar seu fardo, não. Mas o jugo que você vai estar carregando, o seu fardo, ele é o quê? Suave. Sim. E o meu fardo é leve. Porque às vezes a gente, na nossa ignorância, a gente acha que se a gente se apegar ao Senhor, a gente não vai carregar em nada, o Senhor vai carregar tudo por nós. Não, você vai carregar. Só que quando você está se alimentando do Senhor, quando você se alimenta da palavra, quando você vive na presença do Senhor, o jugo é suave e o fardo é leve. Ó Senhor Jesus. Lá em Salmos 119, eu vou abrir a minha aqui rapidinho, Salmo 119, vou ler só alguns versículos aqui, meus irmãos. Salmo 119, separei alguns versículos aqui. Versículo 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Ele está pedindo para o que vivificar? Segundo
segundo a tua palavra. Estou falando aqui, passando por alguns versículos que falam sobre a importância da palavra. 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Nossa. Muitas vezes a gente está passando por essa situação, em que a alma de tristeza verte lágrimas. Os que me consolam na minha angústia, é isso, que a tua palavra me vivifica. 119, 50. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Na tua angústia, se apega à palavra, porque ela vai te vivificar. 93, 119, 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tem dado vida. Amém. 105. Esse é para fechar com chave de ouro. Lâmpadas para os meus pés é a tua Amém. palavra e a luz dos meus caminhos. Irmãos, a palavra do Senhor, ela tem um poder fantástico. Ela tem um poder sensacional. Ela tem o poder de transformar, de edificar. Ó Senhor Jesus. Lá em Provérbios 29, 18, fala o quê? A gente canta isso aqui no hino da seguinte forma, né? Sem palavra, o meu povo se corrompe. Né? Fala sobre o quê? Sem a profecia, o seu povo se corrompe. É verdade. Mas o que guarda a lei é bem-aventurado. Lá em Mateus 4,4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava sendo tentado, né? Nesse momento. E ele nos fala o quê? Não só de pão viverá o homem. Quem quer viver só das coisas aqui da terra, ele na realidade não está vivendo. Mas quem se alimenta das coisas que procedem da boca de Deus, esse sim está vivendo. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Voltando lá para Gênesis. Gênesis 2. A gente estava falando que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que significa pairar? Manter-se no ar. Né? Permanecer estável no ar. Voar de maneira vagarosa. Então, o Espírito de Deus, esse é o significado no dicionário, né? De pairar, busquei com os irmãos. Aí já no versículo 3, disse Deus. O que aconteceu aqui? Gênesis 1:3. Disse Deus. Deus começou a falar. E quando Deus começa a falar, as coisas começam a acontecer. Amém. E aí, você está deixando Deus falar na tua vida? Porque quando Deus fala, as coisas começam a acontecer. Disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E se fez separação entre a luz e as... Aleluia. Eu grifei outra palavrazinha aqui. Quando Deus falou, o que aconteceu? Houve separação. Quando você deixa Deus agir na sua vida, a primeira coisa que Deus faz é o quê? Separação. Ele começa a separar do que faz parte das coisas da luz e do que faz parte das coisas das trevas. Amém. Quando a pessoa aceita Cristo, essa separação começa a acontecer. Né? Ó Senhor Jesus. Amém. E viu Deus que a luz era boa. Aqui já estamos falando sobre o primeiro dia, né? Versículo 5. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. O que Deus fez no primeiro dia? Ele pairava sobre as águas. E ele fez o quê? Separação. Quem está vivendo nesse momento de escuridão, de caos, de trevas, saiba que o Espírito de Deus está pairando. Ele está esperando só o momento de você permitir para que ele comece a agir na sua vida. Deus não é invasivo. Ele só vai agir se você
permitir. E na hora que você permite, a primeira coisa que ele faz na nossa vida é o quê? Separação. Né? Não é fácil não. Quando ele começa a fazer essa separação, a gente ainda está preso às coisas das trevas. Né? E a gente quer da nossa forma, como o irmão colocou ali no compartilhar, né? Querer que Deus faça as coisas, a gente quer controlar Deus. Senhor, faça isso na minha vida, mas Senhor, faça desse jeito, desse jeito. Você quer conduzir o agir do Senhor, como se você tivesse uma visão melhor do que Ele. E não, Ele vai fazer essa separação. Amém. Ó Senhor Jesus. Versículo 6. E disse Deus, haja firmamento das águas. Amém. E separação, mais uma vez separação, entre as águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas Amém. de baixo e o firmamento sobre as águas. E o firmamento e as águas sobre o firmamento. E se fez. Então Deus começou a fazer o quê? Separação das coisas de cima, das coisas de baixo. As coisas celestiais das coisas terrenas. Aí a gente começa a ter uma nova visão. Quando a gente deixa Deus agir, Ele começa a separar as coisas das trevas das coisas da luz. As coisas celestiais das coisas terrenas. E a gente quer ficar preso nas coisas terrenas. A gente quer impedir o agir de Deus. Mas quando Deus fala, as coisas começam a acontecer. 9. Disse também Deus, ajunte-se as águas de baixo sobre as águas de baixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Irmãos, o que aconteceu ali no primeiro dia? No primeiro dia houve separação. Sim, né? Da luz e das trevas. Sim. No segundo dia houve o quê? A separação das águas de baixo das águas de cima. Então, das coisas terrenas para as coisas celestiais. E o que é que nós estamos focando? Será que você está vivendo o que na sua vida? Você está buscando mais as coisas terrenas ou as coisas celestiais? Sim. Já no terceiro dia, Deus preparou a porção seca. Essa porção seca é a porção que gera frutos. E muitas pessoas querem pular as etapas do agir de Deus. Tem pessoas que já querem que gere fruto hoje, mas ela ainda não fez essa separação. Ela quer viver nas trevas, ela quer viver somente em prol das coisas terrenas, mas ela quer colher o quê? Frutos. Tem essa hipótese da gente pular as etapas? Não. Se a gente realmente está deixando Deus agir na nossa vida, a gente tem que seguir etapa por etapa. A gente tem que deixar Deus controlar as coisas. A gente tem que deixar Deus agir para que haja toda essa separação, para posteriormente começar a surgir o quê? A porção seca que vai gerar os frutos na nossa vida. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Já ali no quarto dia, já no versículo 14, fala o quê? Disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e noite, e seja ele para sinais, para estações e para dias e anos. Sejam para o firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros. Um é quem? O sol. E o outro é quem? A lua. E esses dois luzeiros governam a terra. Sim. Trazendo para uma visão espiritual. O sol representa o quê? Cristo, que vai governar a nossa vida. E a lua representa quem? A igreja. Então, se a gente estiver debaixo desses dois governos, Cristo e a igreja, nós vamos conseguir gerar realmente frutos na nossa vida. Amém. Para finalizar, de forma bem sucinta aqui, vamos lá para o versículo 26. Amém.
Também disse Deus: faça o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, se a gente deixa Deus agir na nossa vida, a ponto de fazer todas essas separações, e a gente deixa o propósito de Deus se cumprir na nossa vida, a gente começa a vivenciar o que fala no versículo 26 e 27. A gente começa de fato a ser a imagem e a semelhança de Deus. Amém. E os fatores externos, podem ter certeza que são mínimos. Os fatores externos são aqueles que eu comecei, falando sobre questões políticas, né? Sobre questões que a igreja está vivendo. A igreja está vivendo um momento muito difícil. Por quê? Porque o inimigo ele está tentando fazer o quê? Com que ela se subdivida. Não tem como um reino subdividido existir, né? Então a igreja está sofrendo com esses fatores externos. É aquele combustível adulterado que nós comentamos no compartilhar, né? Se a gente tiver fermento nesse combustível, vai ter consequências. O nosso veículo vai ratear. Sim. O nosso veículo pode chegar até mesmo a parar. Mas se a gente confia plenamente na palavra e no poder que ela tem de transformação, a nossa vida não vai ser a mesma. A nossa vida vai ser edificada. Nós vamos nos transformar e vamos passar a ser imagem e semelhança do Criador. Era essa porção que eu queria compartilhar com os irmãos hoje.